Olá, sou Roberto Marchiori, entrevistador desse podcast de parceria com a ZEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da cidade de Guarulhos. Aqui no campus Vila Rosado nós estamos, e hoje nós temos um entrevistado de um grande amigo de muitos anos, José Alberto de Miranda Cravo Roxo, ou, como sempre eu chamo carinhosamente como amigo, Zequinha. Tudo bem, Zequinha? Tudo bem, prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, obrigado aí aos nossos ouvintes, às pessoas que nos assistem, pela oportunidade de estar aqui e bater um papo gostoso com você. É isso aí. Porque você é sempre, né? A gente já teve tantas andanças juntas. Muitos por esse mundão afora, né? É que a gente sempre tem coisas para recordar. Bacana. Além do carinho, da amizade, né? A gente, como eu disse, até ele me apresentou Portugal, então eu sou muito grato a ele, porque ele era uma pessoa realmente diferenciada e tenho o prazer de chamá-lo de amigo. Mas o Zequinha, ele é economista, empresário, delegado regional do Corecon, em São Paulo. Ele é economista formado pela PUC São Paulo, com especializações no comércio exterior, internacional, trade marketing, digital e mercado de capitais. Nascido em Portugal, radicado no Brasil desde 65, construiu uma trajetória de mais de 30 anos como empresário nos setores de combustíveis, comércio exterior e desenvolvimento de negócios internacionais. Atualmente é delegado regional do Corecon, São Paulo, e sócio da Inove, Representações de Importação e Importação Limitada, atuando na conexão de empresas brasileiras com mercados internacionais, especialmente na União Europeia. Sua atuação também é marcada com uma forte presença institucional, foi vice-presidente da ZEC, com 2 mandatos, ocupou cargos de liderança em entidades representativas no setor de combustíveis e participou de missões internacionais voltadas à inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico. Com uma visão ampla de mercado, economia e empreendedorismo, reúne experiência prática na gestão de empresas, expansão de negócios, inteligência financeira e relacionamento institucional. Zequinha, conheço muito a sua trajetória, o quanto você teve papel importante, principalmente no setor de combustíveis, a gente vai abordar um pouco sobre tudo isso, mas você é português e chegou no Brasil. Como é que foi essa vinda para o Brasil? O que te motivou? Como é que foi a chegada aqui? Conta um pouquinho da história. Bacana poder falar disso, né? Na verdade, o meu avô veio para o Brasil fugido da Primeira Guerra Mundial, da Primeira Guerra, né? Então, ele chegou ao Brasil, o meu avô, que era, portanto, o pai da minha mãe, né? Chegou ao Brasil com 15 anos, né? Fugido, ele nasceu em 1898, então, em 1915, ele tinha 17 anos. Ele chegou aqui em 1913, mais ou menos. E foi ser serrador de lenha em Mato Grosso. Caramba. Né? Foi construir aquela ferrovia, aquela primeira ferrovia que teve em Mato Grosso, Madeira Mamoré, se não me falha a memória. Acho que é isso, Madeira Mamoré. Mas imagina como era aquela época. Não, aquilo era uma coisa realmente muito difícil, né? E esse meu avô, ele era um homem já diferenciado para a altura, né? Um homem que lia muito, né? Por incrível que pareça. Ele gostava muito do hábito da leitura, e ele foi se diferenciando e foi saindo disso e acabou se tornando caixeiro viajante aqui em São Paulo, né? Se tornando caixeiro viajante. Depois de ele ter se tornado caixeiro viajante, numa das viagens que ele fez para Portugal, porque foram naquela altura, hoje a gente faz 40 viagens como quem vai aqui para o Bom Retiro, Sim. né? Mas naquela altura fazer 40 viagens era uma coisa bastante relevante. Mas né? às vezes até de navio, né? De navio. Ele tentou várias coisas, importação de vinhos, ele tentou várias coisas, mas uma acabou dando muito certo, porque ele vinha num navio de Portugal e a bordo uma pessoa faleceu e antes de falecer ele confiou uma pasta que tinha documentos secretos ou documentos importantes, né? Mas eu não sei se você lembra, nos filmes antigos a gente vê ele tem até uma foto com a pasta, que você tem uma algema que você coloca na mão para poder levar a pasta com os documentos. E ele falou que faria, né? Falou para a pessoa, olha, eu vou fazer para você, não tem saída, você, né, você está morrendo, eu vou fazer para você. Bom,
E assim, dito e feito, ele desceu em São Paulo e ele conhecia bem São Paulo, foi ao endereço do local e entregou essa pasta, né? Quando ele voltou a Portugal, novamente, né, depois de ter entregue essa pasta, ele foi chamado pelo presidente de um banco, que era o Banco Pinto de Magalhães, na altura, um banco português, e foi convidado para ser representante em São Paulo, desse banco. E essa documentação tem relação com esse banco? Exatamente, tinha relação com esse banco, né? Quer dizer, na verdade, eles mediram a confiança que eles teriam no meu avô, porque toda a documentação foi entregue totalmente íntegra, sem nenhum tipo de falta, nada, e aí o meu avô era um desconhecido. Sim. E aí ele começou a entrar no mercado financeiro, com uma carreira, continuou como caixeiro viajante, mas também se tornou representante bancário, passou a trabalhar para esse banco, e desenvolveu isso e foi desenvolvendo essa carreira, né? Mais tarde ele deixou de trabalhar para esse banco, ficou só como hoteleiro no centro da cidade e continuou fazendo negócios e construiu um patrimônio relevante, bem relevante, né, para aquela altura. Claro que dimensões da década de 40, 50, né? Não são as dimensões de coisas que a gente tem hoje. E construiu um patrimônio e tal, e ele tinha negócios aqui. Quando minha mãe casou, ele tinha 2 filhas, a minha mãe casou, e ele vinha para o Brasil, ele não ficava em Portugal, ele ia a Portugal, via as filhas, ficava um pouco com a esposa e voltava para o Brasil, para trabalhar, né? Para trabalhar. E depois que eu nasci, nasceu a minha irmã, e depois eu nasci, e aí o meu pai, a convite dele, veio para o Brasil para poder sucedê-lo nos negócios, né? E assim foi, meu pai veio, né, tivemos um começo muito difícil aqui, as coisas eram muito difíceis na década de 60, não tem nada a ver com o que eram hoje. Meu avô tinha um hotel, esse hotel ele tinha comprado há pouco tempo para fazer uma reforma, estava num estado lamentável, bem no centro de São Paulo, na Rua Couto de Magalhães, né? Na Rua Couto de Magalhães, nós moramos lá algum tempo, moramos lá uns 5 anos até a gente se estabelecer, e aí o meu pai assumiu os negócios tal, e nós começamos também a melhorar bastante de vida, estudamos, fizemos uma série de coisas, e essa é a minha trajetória, basicamente, de estar no Brasil. Bacana. Né? Mas aí você resolveu ser economista, né? Mas sempre foi empresário de destaque. Como é que você conciliou essas duas coisas? Não foi fácil não, viu? Imagino. É que quando a gente é jovem, a gente tem energia para tudo, né? Para tudo e mais alguma coisa, mas não foi fácil. Eu me casei bastante cedo, e no primeiro casamento, e aí eu já tinha um empreendimento aqui em Guarulhos, nós tínhamos um posto de combustíveis aqui na Timóteo Penteado. Eu, na verdade, tenho uma história de empreendimento que vem desde a adolescência. Caramba, que legal. Né? Desde a adolescência, eu tinha uma empresa que prestava serviço de manutenção em aquários no centro da cidade. Foi a meu primeiro coisa. Depois tive Lava Rápido. Bem específico, né? Aquários. Aquários. Eu gostava da coisa da criação de peixes tropicais, e aí eu comecei a fazer e transformei isso num negócio. Legal. Né? Veio a moda e eu transformei num negócio. Depois eu tive Lava Rápido também, antes de ter posto, fui tendo coisas, eu gostava, né? Também, sim, claro que tinha forte influência da minha família, mas também tem o meu dom, sim, né? Claro, com certeza. Que gostava disso, né? E aí nós compramos esse posto aqui em Guarulhos, era um posto pequeno, né? E aí eu entrei no ramo de petróleo, né? Depois eu acabei, claro que aí eu tinha só esse posto, eu estudava, e já dava para estudar um pouquinho, né? Voltava na faculdade, né? Conciliava isso, estudava à noite, comecei a sair da manhã. Quando eu concluí o primeiro ano na PUC, eu não estava casado, então eu concluí o primeiro ano e tranquei a matrícula. Aí eu voltei em 87 para começar o segundo ano, né? E fiquei de 87 a 94 na faculdade. 93, 94.
né? 93, eu acho. Fiquei 6 anos para concluir os outros anos, que a PUC permitia que você fizesse matérias, né? Então, não fazia a grade cheia para poder também continuar trabalhando, né? Certo. E aí, a partir daí, eu me envolvi em novos negócios dentro da Shell, aprendi a fazer posto de gasolina, como é que se fazia, como é que se planejava, como é que se localizava, como é que... Né? Todo mundo pensa que posto de gasolina é uma coisa super simples. Eu falei, é só quem não estuda acha que é simples. É bem complexo. Né? É extremamente complexo, tem uma série de questões para você avaliar, são pontos difíceis de você determinar dentro das cidades, né? Mas Guarulhos, naquela altura, não tinha nada, né, Marchiori? Guarulhos, a região que a gente está de Cumbica hoje, como você sabe, na década de 80, estava inaugurando o aeroporto. Sim. Se hoje já não é assim, toda aquela estrutura, imagina aquela época, né? Aí nós saímos aqui, ficamos no centro, mas comecei a ir para aquela área, conheci aquela área muito, né? E a desenvolver negócios lá. Então, desenvolvi naquela área 8 negócios ao longo da minha carreira, até que depois o negócio parou e eu parei de desenvolver negócios, né? Hoje, na verdade, se eu quiser desenvolver negócio, tenho que ir um pouco mais longe. Mas desenvolvi 8 negócios. Desses 8 negócios, eu fiquei com alguns, né? São postos, fiquei com alguns. Hoje eu não opero mais posto, não tenho mais nenhuma relação com nenhum fundo de comércio, só faço a gestão dos imóveis que nós ficamos. Então, hoje eu fiz esses 8 postos, fiz inclusive alguns que não eram, os imóveis não eram nossos, como o Farol da Dutra, que é um depois do Sakamoto, que é um posto gigante, era o maior posto da América Latina naquela altura. Caramba, não sabia 22 mil metros quadrados, fiz aquele posto e administrei durante um tempo. Fiz o posto do shopping, né, do Shopping Bom Sucesso, também, mas também não ficamos com ele. Então, fiz uma série de negócios. E outros que nós desenvolvemos apenas e vendemos com terreno e tudo, né? Outros que vendemos só o projeto, houve negócios de todos. Mas você não se destacou só como empreendedor, como empresário, você também como liderança, né? Tanto na questão da área de combustíveis, como também de economista. Conta também essa sua trajetória, porque normalmente o empresário, ele meio que fica no mundinho dele, chegando só ao umbigo. Ele não tem essa predisposição, normalmente, de fazer parte de entidades como essa. O que te motivou e como é que foi a sua experiência? Nessa altura aconteceu uma coisa, assim, né? O comércio, ele de fato, o comércio era desenvolvido, mas ele era muito pobre de conhecimentos, ao contrário do que é hoje, né? Hoje você tem muita gente bem preparada na gestão das coisas e conseguindo conversar com o governo, né? Na altura você não tinha tanta gente assim, a coisa era muito mais amadora, né? E não estou querendo me desqualificar com isso, não é isso, é que eu realmente reconheço que não tinha tanta gente assim. E aconteceu um negócio que foi a desregulamentação do preço dos combustíveis. Quando aconteceu essa desregulamentação, eu era basicamente o único economista, ou estudante de economia, que entendia, né, de como nós deveríamos construir um modelo de livre mercado, que era uma imposição do governo. O governo chegou para a gente e falou o seguinte: olha, nós vamos fazer a liberação. Ou vocês participam ou não participam. E nessa altura eu já estava no sindicato aqui em Guarulhos. Era coordenador de área, uma coisa assim. E aí o presidente do sindicato me chamou e falou: não, a gente precisa de você, precisamos saber, né? Você tem noção, tal, não sei o quê. E aí eu fui desenvolvendo uma carreira dentro do sindicato em São Paulo também, além daqui, dentro do sindicato em São Paulo. A coisa ficou tanto que até hoje eu sou conselheiro da Federação de Combustíveis, não sai mais. Eu falo, gente, eu quero ir embora. Não vai. Então, você não pode ir embora, você tem que ficar aí. Eu falei, não tem cabimento, né? Eu não tenho mais posto de gasolina. Eu recentemente falei com o presidente da Federação, eu não tenho mais posto de gasolina, James, né? Tenho que pensar, né? Não tem problema, você não tem terreno de posto, então a gente precisa de você. Fica aí. Tá certo. Né? Então foi aí que eu realmente comecei a me destacar, né? Porque, na verdade, queria se vender um modelo para a gente de livre mercado
e, de certa forma, até se vendeu esse modelo, que ia deteriorar o mercado, como deteriorou, né? E nós alertamos para uma série de pontos que nós queríamos, sim, realmente, o livre mercado, mas não queríamos nas condições que ele foi feito, mas nós tivemos opinião com pouca expressão, né? Você sabe como é que são essas coisas das audiências públicas, né? Você leva 2, 3 representantes de um setor e 90 ambientalistas. Aí você levanta a mão, os 90 ambientalistas levantam a mão também, e você fica desproporcional. Fica desproporcional a coisa. A representatividade não é linear, não é uma coisa... É difícil que a gente tenha, né, uma audiência pública que ela tenha representatividade equânime, né? Não tem, né? Mas, de qualquer forma, foi muito importante, porque a gente, né, nós tínhamos que falar sobre tudo, sobre como seriam os preços, quais eram as regras de mercado, o que são os princípios de mercado, né? Porque até então ninguém sabia. Quer dizer, veja, nós tínhamos uma classe empresarial inteira, né, que na altura já eram quase 30 mil no Brasil inteiro, que eles compravam por 10 e vendiam por 10,50. Ponto. Ou comprava por 1 e vendia por 1,10, digamos. Certo? Então, ele não sabia formar preço. Até hoje ele não sabe formar preço. Tem dificuldade, né? Muita dificuldade, né? Como é que se forma preço? O que você compõe nesse preço? Né? Como é que você faz uma planilha de custos? Como é que você... Sabe? Uma série de coisas. Embora sejam comerciantes bons, hoje, claro, que o cenário é todo modificado, em função das grandes redes, mas na altura não se sabia. Quer dizer, você tinha... Mesmo até algumas redes, eu me lembro na rede Lava Bem, por exemplo, que era gerida por um cara apenas, por um homem, né? Que não era o dono. Né? O dono, ficava lá, lavava carro, fazia um monte de coisa. Esse cara era o cara que geria a rede Lava Bem, com 20 postos naquela altura. Ele também já era um cara diferenciado. Sim. Claro que ele também já era um cara diferenciado. Mas também não tinha, assim, noção do que ia acontecer, né? Não tinha sistema, não tinha nada disso, né? Tudo isso surgiu a partir dos anos 2000, né? Na verdade, a liberação dos combustíveis começou em 97, né? E nós começamos a trabalhar em cima dessa liberação dos combustíveis quando o Collor entrou, em 91, 92, né? E aí nós fomos tentando preparar. Então, teve várias reuniões, nessas reuniões a gente ia para Brasília e quebrava o pau, e às vezes conversava, né? Porque você imagina, tinha 3 setores distintos. De um lado, você tinha as distribuidoras, que tinham seus interesses, e tinham representações poderosas, muito poderosas, que são até hoje, né? Aliás, você está falando do maior oligopólio do mundo, não está falando de qualquer coisa, né? E eles tinham representações muito poderosas, junto ao governo, influenciavam muito o governo, e para eles a revendedora não servia para nada, né? Passou a não servir para nada, porque no mercado de preços livres, o preço conta tanto, né, que é como se você pegasse todos os pontos e embaralhasse tudo novamente e desse cartas de novo, né? Às vezes um local que era extremamente relevante absolutamente deixa de ser, né? Você está vendo a modificação depois, sim, hoje do cenário, né, do cenário urbano em São Paulo. Quer dizer, a postos em São Paulo, você tem um índice de fechamento de postos gigantesco, né? Você fala assim, impactado por quê? Basicamente pela exploração imobiliária, que inviabiliza aquele empreendimento, e também pela questão do crime organizado, infelizmente. Que acabam tendo um certo domínio sobre Muito. No nosso setor, agora representam um pouco menos, mas já chegaram a representar quase 12% do mercado. Nossa, expressivo demais. Demais. Então, era assim, São Paulo tinha 8 mil postos no estado, eles tinham 1.000. Muita coisa. Agora é um pouco menos, parece que caiu um pouco, mas eles são muito expressivos. Bom, você você veja aqui o caso aí dessa distribuidora, da Refit, né, que você
todo mundo ouviu falar nos últimos tempos, ele é o maior sonegador individual de impostos do Brasil. Né? E tem, inclusive, um mandato da Interpol para cumprir contra ele, e não se consegue cumprir, e agora ele... É coisa assim do outro mundo. Quer dizer, não vou te dizer que ele seja, né? Porque nem eu acho que ele é, mas com certeza ele patrocina ou deixa desenvolver coisas desse tipo, ou fornece combustíveis para essa clientela, vamos dizer assim. Além da adulteração e outras coisas. Imagino, mais. que é terrível, né? E o economista? Como é que ficou o economista nessa história toda? Então, aí o que aconteceu? Nessa altura eu fiz um curso, foi o primeiro curso digital que eu acho que teve aqui, que era da UFRJ, que era Economia do Petróleo, né? Então não era um mestrado, mas era uma pós-graduação, e eu fiz na altura no sindicato, né? E foi a primeira turma de Economia do Petróleo da UFRJ. Economia do Petróleo? Economia do Petróleo. Era com curso, tipo os cursos da GV, sabe? Certo. Os cursos de 6 meses, 8 meses, era Economia do Petróleo. Por quê? Porque nós estávamos na altura do pré-sal, né? Então, estava surgindo o pré-sal, o Brasil estava entrando naquela coisa, porque o Brasil não tinha petróleo nenhum até a década de 80. Nossa produção de petróleo era uma coisa pífia, né? A gente fala que não, mas o empresariado brasileiro, por exemplo, mesmo o pessoal de pesquisa da Petrobras, é um pessoal brilhante, né? Eles produziram coisas na área de geodados, né? Com uma destreza da NASA. Tá? Fazer o que eles fizeram com o pré-sal, e claro que eles tiveram dinheiro para pesquisa, mas o dinheiro, sabe que o dinheiro na pesquisa para o Brasil é sempre muito pequeno, né? Sim. Né? Muito abaixo do que era necessário. O resultado que eles tiveram é uma coisa fantástica, né? Então estava surgindo o petróleo brasileiro, de fato. Você não tinha. Todo o pré-sal é dessa época, né? E aí surgiram várias qualificações da UFRJ para a gente. Então, fui praticamente um dos primeiros economistas a entender como é que era o mercado de petróleo, não sabia disso, sob o ponto de vista do petróleo. E aí, você tem vários empreendimentos ao longo da sua vida, né? Como é que você passou a enxergar uma oportunidade do comércio exterior, né? Porque você é português, você viaja muitas vezes para Portugal, para a Europa como um todo, mas como é que foi essa sua visão de que poderia ser também um nicho de negócio importante para a sua vida? Na verdade, olha, essa visão existe desde 2001, desde que foi feito o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Mas o acordo nunca saiu, só saiu agora, né? Sim, ficou todo esse tempo parado. Todo esse tempo ele ficou parado, e ele ainda não saiu totalmente, porque ele precisa ser ratificado pelo Congresso Brasileiro, né, e pelo Parlamento francês, certo? Só aí é que ele estará ratificado. Pelo Parlamento francês, não. Pelo Parlamento da União Europeia. Da União Europeia, certo? Estou pensando aqui no Parlamento francês. É que o francês tem uma ele tem uma importância grande, é o seguinte, e eles adoram o Brasil, mas eles não gostam que a gente seja bem-sucedido. Então. Né? Adoro a segunda parte. Assim, eles adoram o Brasil, adoram os franceses também, mas eles não... Né? Eles têm bastantes receios com a gente, e até porque precisa ter mesmo, porque eles têm uma agricultura absolutamente deficitária e improdutiva. Se eles não tiverem toneladas de subsídios, eles vão morrer de fome. Não sobrevivem, né? Não sobrevivem. Então, o Brasil é assustador nesse sentido, né? Eu já tive a oportunidade de visitar algumas coisas com missões portuguesas e com amigos portugueses na área do agronegócio aqui, você também conhece tanto quanto eu, e você fica assustado. Sim. Né? É uma impactante mesmo. Impactante, porque você imagina, você tem áreas plantadas no Brasil maior do que Portugal inteiro. Com certeza, é verdade. Não é? Que é de um cara. De um cara. Né? E áreas produtivas, com altos índices de
de colheita por hectare quadrado, por quilômetro quadrado, como você queira, que é a origem, cuja origem é outra pesquisa brasileira de extrema ponta, que é a Embrapa, né? Que a gente pouco fala, mas que é uma coisa comparável à NASA, né? É verdade. Que produziu e que refez todo o semiárido do Centro-Oeste e qualificou aquilo para a produção de grãos. Vinho no Nordeste também. Não, vinho no Nordeste, frutas, Vale do São Francisco inteiro. Fantástico, né? Quer dizer, você tem uma série de coisas, né? Você imagina, né? O Vale do São Francisco, acho que você que foi nessa missão, né? Ela dá 4, se não me engano, são 4 safras de vinho, de uva por ano. Por ano. Mas, meu amigo, para dar uma safra na Europa é um trabalho, é verdade. A gente não tem ideia. Né? Claro que são vinhos, são outros mercados e tudo mais, mas assim, a quantidade é assustadora, né? Então, eles têm que ter receio mesmo. Então, me concordo com eles. E aí, agora que parece que esse mercado vai começar novamente a abrir, vai começar a ter algumas coisas, né? Vamos aguardar a assinatura do tratado, mas os Estados Unidos aí com esse querido Trump está acelerando os processos das demais economias de restabelecerem alianças com novos parceiros, né? Então, assim, ele está bem, ele está fazendo a defesa do que é dele, não se discute isso, e nem a questão é uma questão para a gente falar sobre isso, mas, por outro lado, assim, sabe, ok, então eu não tenho mais parceria com os Estados Unidos, preciso ter parceria com a América do Sul. O efeito colateral dos tarifados está sendo, de alguma forma, positivo. Está sendo positivo. Né? Então, muitos acordos internacionais estão se desenrolando de maneira que a gente fala assim, isso vai demorar 50 anos. Né? E agora eles estão acelerados. Eu espero que esse seja um deles, né? Para a gente poder começar a tentar posicionar, né, os nossos produtos de uma forma diferente lá fora, né? Porque deixar de ser conhecidos apenas como produtores de produtos agrários e de produtos primários de exportação, exportador de minérios, etc., começar a exportar coisas já com algum valor agregado, né? Nós não temos uma indústria brilhante no sentido de cadeias produtivas, poderíamos ter, né? Mas não as desenvolvemos, infelizmente. Mas, de qualquer forma, nós temos produtos, né, que merecem bastante atenção, né? Que já agregam algum tipo de valor, né? Desde agregar valor às próprias plantações, com fazer óleo de soja em vez de soja, na área de couros também você tem muita coisa, você tem vários produtos que poderiam e que podem ter valores agregados e serem levados, além da questão industrial também, que você tem muita coisa na área de borrachas e outras coisas. Você tem algum segmento que você se interessa mais ou não? Olha, Marchiori, não, assim, o economista é um generalista por essência, né? Certo? Por essência. Como combustíveis é uma área que jamais eu atuaria nisso, sim, combustíveis eu não vou atuar de jeito nenhum. Já deu. Agora, eu gosto bastante de uma área que o Brasil é bem desenvolvido na questão industrial, né? Que são as máquinas e os implementos agrícolas, né? Porque, assim, quando a gente pensa em máquinas, a gente pensa só na colheitadeira da John Deere, né? Não, você veja bem, além daquilo, existe uma outra coisa, quer dizer, existe uma máquina que vai atrás arando a terra, plantando, existem programas para você colocar o maquinário para funcionar, né? Por exemplo, você tem tratores com 70, 80 anos rodando com GPS. Caramba! Né? Uma fusão de tecnologia de brasileiros com portugueses, inclusive. Poxa, que bacana. Com portugueses.
fizeram uns pedais novos, e esses pedais são acionados pelo GPS, e o trator trabalha sozinho. Caramba. Né? Isso com todo esse tempo de uso ainda. Com todo esse tempo de uso, com 70, 80 anos. Quer dizer, você vê a maquinário totalmente depreciado. Né? Quer dizer, aquilo não valeria mais nada. Mas, naquela determinada altura em que é preciso usar esse maquinário, ele está lá à disposição. Que bacana. Né? Então, você tem, sabe, você tem na área de georreferenciamento, agora na área dos drones vai ser uma loucura. E o setor agro cada vez mais está utilizando, né, os drones para várias utilidades importantes, né? Eu me lembro de uma coisa interessante, né, quando a gente estava na Agende, que você teve também, né, eu me lembro de ter recebido um rapaz para uma reunião e que falava que ele queria financiamento para um drone, né, para um drone agrícola, né? Eu falei, mas escuta, me fala uma coisa, o teu drone agrícola, ele faz o quê? Não, ele só faz a leitura dos locais, só tira foto, etc. Eu falei, não, mas você precisa fazer alguma coisa diferente, cara. Claro. Você precisa me pulverizar uma área com esse drone. Olha que interessante. Que ano era isso? Era 2005, nossa, 2004. Você precisa me pulverizar uma área. Se me pulverizar uma área, cara, eu vou buscar financiamento para você, nem que seja. Não, mas ainda não dá tal. Quer dizer, nós estamos falando 20 anos depois, você já tem a tecnologia à disposição, você já tem áreas sendo pulverizadas por drones, fazendo, né? Tendo uma produtividade incrível devido ao conhecimento que você tem da área, devido à possibilidade que você tem de não intrusão dentro da área para fazer isso. Quer dizer, você tem um mundo 20 anos depois que começa novamente. Então, essa área me chama um pouco a atenção. Que bacana. Não sei se será por aí, mas eu gosto dela. Mas, Zequinha, você é um incansável. Eu acho que você sempre tem projetos novos, sempre pensando à frente. Você vê, 20 anos atrás, você já tinha essa visão que hoje é uma realidade absoluta, né? Essa questão da pulverização. Então, realmente você tem uma cabeça à frente do seu tempo. E você está agora com investimentos, né? Buscando, né? Recursos para poder fazer investimentos. Como é que conta um pouquinho da sua experiência? Na verdade, é assim, eu e dois parceiros, né? Estamos construindo isso, uma empresa chamada Procred, né? E assim, para mim, a Procred, primeiro ela é de um amigo meu que chegou a ser diretor de banco e que foi, assim, meu gerente de conta dos 30 anos, uns 25, ele foi o gerente da minha conta, começou no Banco Real comigo, depois foi no ABN, no Banco de Boston, e assim foi, né? E um outro rapaz que é bem mais novo que a gente, mas que dá um grupo muito interessante, porque você tem um cara de 27 anos, que é o cara da tecnologia, que é muito bom, e tem esse rapaz que ele é intermediário, tem na faixa dos 50 e eu na faixa dos 60, né? Quer dizer, já nem com tanto gás, mas com uma experiência gigantesca. Não tenha dúvida. Gigantesca de tudo. E aí nós decidimos fazer isso e começar a buscar recursos no mercado, os recursos mais adequados. Você tem muita gente, Marchiori, que não consegue crédito por problemas de balanço. Por o balanço não estar consolidado como deveria. Você precisa conversar com o contador e falar, não faça isso, não coloque isso aqui, tire isso daqui, coloque ali. Nós temos que ter um resultado operacional diferente, senão esse cara não vai buscar crédito. Isso é um problema tão dramático, né, que hoje 23% das empresas listadas na B3, eu não estou falando do Boteco do Sr. Joaquim, eu posso falar Sr. Joaquim, porque ele é português, Patrício meu. Então não há desmerecimento nenhum nisso. Não é no Boteco, eu estou falando de empresas listadas na B3, que a gente chama de empresas zumbis. Caramba. São zumbis por quê? Não conseguem crédito para crescer, devido às taxas de juros, né? Que hoje você vê, se a gente fala em 14%, 14,5% a taxa básica. Sim, mas você vai tomar dinheiro do mercado, vai de 40%. Sim, e viabiliza tudo, né? Tudo. Você tem carga tributária total sobre o PIB, tá? Sim. 40%. Não dá 40%, dá 38 e ponto... Praticamente 40%. 38,5%.
mais 14, mais 40% de juros. Bom, acabou a vida do empresário aí, né? Então, nós precisamos começar a ressignificar e a readequar o mercado de crédito. Claro que nós não vamos fazer isso sem que o governo participe, sem que a gente consiga ter uma taxa Selic condizente. Claro que não, né? Nós precisamos começar a requalificar isso, começar a mostrar, né, inclusive para os investidores, que é o seguinte, amigo, se você matar a galinha dos ovos de ouro, né, você vai comer caldo de galinha uma vez só, né? Porque, veja, quando você chega num nível desses, né, de empresas zumbis, que nem avançam, nem fecham, elas não podem fechar porque o passivo delas existe. Né? E elas não conseguem fechar porque não tem dinheiro para o passivo. Mas também não tem dinheiro para se desenvolver. Né? 23% do que está listado na B3. É muita coisa. É muita coisa. É expressivo demais. Né? E aí você pega as nossas taxas de inadimplência do consumidor, da pessoa física, da pessoa jurídica, que também são escorchantes. Nós precisamos começar a criar uma outra mentalidade. Claro que você tem os bancos de fomento. E os bancos de fomento são excelentes. Aliás, eu diria que não está pior por causa deles. Nós temos os bancos de fomento. Mas é preciso fazer abordagens, né, que a gente possa chegar nesses bancos de fomento e apresentar um balanço, apresentar uma DRE que esteja de acordo com a necessidade de crédito dessa empresa. Sim. Né? É preciso ter confiança. Né? É preciso ter, como é que eu falo, estrutura contábil, né? Certo? Para você poder chegar nesse tipo de crédito. Né? Tornar viável E o empresário brasileiro, ele também tem uma outra característica, né? Esse também foi um dos meus diferenciais, né? Por exemplo, eu me lembro, uma época, eu fui montar um posto de GNV e eu fui atrás do Banco do Brasil. Né? E aí eu fiz um projeto, que era um programa de geração de emprego e renda. Aí todo mundo falava, isso não vai sair, isso não vai sair, isso não vai sair, isso. Falei, tá bom. Aí eu peguei um cara no Banco do Brasil, que eu conhecia, falei, você orienta para mim isso aqui? Oriento. E veio aqueles calhamaços de papelada. E você vai preenchendo aquelas coisas de papelada. Aí que vem quantos empregos você quer gerar, quanto você acha que você vai faturar, quanto não sei o que e tal. Não sei o que. E eu mesmo fui preenchendo aquilo. Né? Falei, vou me dedicar um tempo aqui e eu mesmo vou fazer aquilo. Quando eu não sabia, recorria, né? E ia buscar informação. Né? Fazendo projeções econômicas, quanto você espera faturar, quanto você espera fazer, né? Certo? Qual é o mercado macroeconômico do GNV para o futuro? Provei. Ah, que legal. Provei. Né? Então, o empresário brasileiro, principalmente o empresário médio e pequeno, o grande, ele paga estrutura, né? Mas o médio e pequeno, ele se planeja pouco. Né? Ele tem pouco tempo para se planejar, ele tem pouco tempo para idealizar o seu negócio e tem pouco tempo para estudar os seus empreendimentos. E isso aí deixa ele um pouco manco, entre aspas, vamos dizer assim. Né? Muitas coisas poderiam estar realizadas, mas precisa você vencer uma vala que existe, né, entre a burocracia financeira, né, e o medo financeiro, porque você tem que ter medo também, né? Sim, certo? Faz parte. E a realidade que a gente precisa. Bacana. Legal. Você tem algum contato, alguma coisa que as pessoas podem estar encontrando? Tenho. Vê o que você... Porque é o seguinte, é importante, ele deu a degustação do que ele pode oferecer, mas as pessoas precisam entrar em contato com você. Eu tenho o cartão só do Corecon aqui, mas aqui tem meu e-mail. Vamos lá. Tá? Então, se você quiser entrar em contato com o José Alberto Miranda Cravo Roxo para ter essas informações, né, e eventualmente a questão da captação de recursos, que é muito legal, olha, o e-mail dele é Zeca Cravo Roxo, então Zeca Cravo Roxo com X, .cravo roxo, né, @gmail.com. O telefone celular pode dar? Pode. 11 99858 5135. 11
998-58-5135. Entre em contato, aí você tem as informações que ele pode passar, não só em relação a essa questão de captação de recursos, que é uma coisa muito interessante, um diferencial importante, para você realmente conseguir, né, dar um impulsionamento para a tua empresa. Senão, como ele falou, fica esse zumbi, né? Nem vai nem fica, né? A única coisa que eu queria acrescentar é que manda sempre pelo WhatsApp, tá? Melhor, é o WhatsApp. Porque às vezes você sabe, não é por nada, é que às vezes a gente recebe telefonema, não sabe nem de onde é. Sim, até porque... Então manda pelo WhatsApp, fala sobre o que é, que legal, eu retorno. Assisti o podcast da ZEC, né? Vitor, para o negócio, queria ter contato com você para mais informações. Pronto, assim. E acaba ajudando bastante. Mas que o nosso tempo é curto, é uma pena que a gente poderia passar horas aqui, a gente já passou horas conversando, foi um monte de coisa, foi muito bacana. Eu queria que se você encerrasse deixando uma mensagem, principalmente na questão do associativismo. Você é um associativista, você entende que essa questão de participar de entidades como a ZEC, por exemplo, é algo que estabelece um diferencial importante. Deixa uma mensagem nesse sentido. Olha, tem uma coisa assim, ele vai saber quem é um amigo nosso, inclusive, eu não vou citar o nome dele porque não cabe, mas é um amigo nosso que quando eu estava, uma vez eu estava já bastante angustiado, me afastando da vida associativa, e ele me falou um negócio, falou, olha, o grande mal, e ele era secretário nessa altura, né? O grande mal de a gente não fazer política empresarial, pelo menos empresarial, né? E não fazer política, é que quando os ruins estiverem todos no poder, nós não vamos poder falar nada. É verdade. Né? Então, eu considero a vida associativa principalmente de empresários, que foi onde eu sempre participei, né? Até porque eu sempre achei que quem faz política empresarial não faz política partidária. Concordo. Tá? Infelizmente, porque poderia ser. Poderia ser, mas não é. Não dá. E eu acho que quem faz política empresarial nesse país e quem participa dos processos políticos, além de adquirir muito conhecimento, né, conhecimento prático, né, que é extremamente relevante, também faz com que você ocupe o espaço que poderia ser ocupado por gente que não, vamos dizer assim, às vezes não tem qualidades morais à altura de estar nos cargos. Né? Eu acho que esse é o principal papel das associações. Bacana. Né? Das associações. Esse é o principal papel. É que a gente possa cada vez ter mais gente que na representação. Nas representações de classe, em geral, nós não estamos muito mal, você sabe disso, estamos bem até. Temos bons representantes, claro que há exceções, haverá sempre, né? Mas nós temos gente muito boa nas associações de classe, né? E nas representações empresariais. Na vida política, né? Eu não vou comentar porque... Prefiro não comentar. Prefiro não comentar, certo? Cabe a cada um ouvir o cenário que nós temos por aí. Bacana. José Alberto de Miranda Cravo Roxo, um grande amigo, Zequinha, muito grato por sua entrevista, foi um prazer tê-lo com a gente. Obrigado mesmo, obrigado a todos, foi muito bom estar aqui com vocês, e assim, que precisarem de mim, eu estou à disposição. Legal. Obrigado. E aí, se você quiser mais informações da ZEC, www.azec.org.br, vá lá, né, para fazer parte dessa associação que certamente poderá contribuir muito com a sua empresa, nessa interação com o poder público, é sempre bacana. E atingimos o objetivo do nosso programa de levar a você informação. Contamos um pouquinho da história dos combustíveis no Brasil, gente. Olha que coisa bacana, né? O Zequinha, ele é, na verdade, uma fonte inesgotável de história, de informações sobre esse segmento e outros segmentos, mas hoje foi bastante interessante, tenho certeza que você gostou. Obrigado por sua audiência e até a nova oportunidade. Até mais. Obrigado.